Olá, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. Um dia muito bom, uma palestra excelente de um tema que a gente vem acompanhado, essa questão da pandemia, esse modelo híbrido de trabalho. Às vezes as pessoas começaram a ter alguns momentos difíceis na vida, e às vezes isso você demora para perceber isso, quando você vê, você já está numa situação grave. Daqui a pouco eu vou chamar a doutora Rovena, né, especialista no tema, janeiro branco. O que ressalta esse janeiro branco, né? Equilíbrio. Então, equilíbrio no trabalho, equilíbrio na sua família, na sua espiritualidade, religiosidade, seus estudos. Então, eu foco muito no trabalho, esqueço as outras coisas, meu tripé tá mal feito. Em algum momento vai surgir a pontinha do iceberg, onde vai me causar uma depressão, alguma outra doença, que, lógico, vai ser falado mais na frente. Quem não sabe, eu estou substituindo, né, a diretora de Administração e Finanças nesse momento, sou diretor de Engenharia de Empreendimentos. Nesse momento, coincidiu eu estar num dia de igual hoje, um tema de tão importância, tão relevância. E por que é o janeiro branco, né? Por quê? Porque janeiro, normalmente, é quando você volta das suas férias, né, Natal, Ano Novo, e você coloca, né, você tem as metas, tem que cumprir 25% de meta, 30% de crescimento, vendas, o que eu tenho que fazer? Poxa, será que é mesmo? Eu tenho que focar no número? Será que não é melhor eu colocar 15% a mais de venda e melhorar minha saúde mental, melhorar o comportamento, ficar bacana com a minha equipe, meus colaboradores estarem saudáveis, não precisar tirar testado já lá para abril, maio, porque o psicológico dele já se esgotou. E a gente está no momento, além de tudo isso, ainda no momento de incorporação de empresas, interação entre equipes, equipes que trabalhavam de uma forma e outras. Então está tendo a integração. Mas será que desse jeito é jeito certo? Não, eu fazia assim. Então, isso gera um desconforto. Eu acho que as coisas estão se equalizando. E uma coisa que eu até falei com o Eduardo Felizola ontem nós precisamos ter um plano de integrar mesmo as equipes, né, as atividades, os processos, tá? Para as pessoas não ficarem seguras, não sofrerem, né? Então, todo mundo tem que saber sua demanda. E eu acho que o dia de hoje, né, a palestra de hoje, né, agradecer novamente, e tem uma ótima palestra, um ótimo dia, que esse dia marque para a gente sempre refletir, né, o que a gente está fazendo para o nosso comportamento, para a nossa saúde mental. Tá? Vou chamar aqui o Eduardo Felizola, ele vai continuar os trabalhos de hoje, junto com a doutora Rovena, tá? E tenham uma ótima palestra, um ótimo dia. Muito obrigado. Agradecer aqui as palavras do Alex, dar bom dia para todo mundo. Esse é o nosso primeiro evento nesse novo formato aqui de empresa, né, de InfraSA, e é com muito orgulho que a gente traz esse tipo de atividade para vocês, funcionários da empresa. E realmente esse tema do Janeiro Branco, como o Trevisan abordou agora e falou, é algo que está muito em alta e que a gente precisa dar uma atenção que nem sempre é uma atenção devida, né? A gente fica no ambiente de trabalho preocupado com as nossas entregas, com os nossos serviços, só que a gente esquece de olhar, às vezes, para a gente mesmo. Então, as pessoas, elas ficam num ciclo vicioso de sair de casa, trabalhar, ficar ali na rotina, cuidar de filho, e começa tudo de novo no outro dia. E aí, de repente, chega um dia lá no domingo, que a gente está no final da noite e começa a bater aquela ansiedade. Poxa, segunda-feira vai começar tudo de novo. Será que isso que eu faço é relevante?
Será que eu estou conseguindo, com essas atividades que eu estou fazendo todos os dias, contribuir para o mundo, conseguir ter autorrealização, construir relacionamentos, conseguir, de alguma forma, deixar um legado para as pessoas? Será que a gente se perguntando essas coisas, né, e às vezes recebendo uma resposta negativa da nossa própria consciência, faz a gente começar a acender um alerta em relação à preocupação com a saúde mental? Então, esse tema muitas vezes é tratado pelas pessoas como, esse aqui é algo que eu posso ignorar, eu posso deixar de lado, basta eu continuar trabalhando, ou tomando remédio, ou fazendo as coisas sem nenhum tipo de cuidado profissional, ou uma busca, né, de autoconsciência da própria pessoa, que no final vai dar tudo certo. Mas, na realidade, existem momentos que a gente precisa parar, olhar para dentro da gente e começar a refletir no que a gente pode mudar um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho ali que a gente pode fazer para conseguir ficar com a cabeça realmente mais equilibrada. E às vezes uma paradinha que você faz, lá no final das contas, você vai conseguir fazer muito mais entregas, vai se sentir muito melhor. E é uma corrida que às vezes não vale a pena você sair correndo desesperadamente. Às vezes é melhor você parar, descansar um pouco, e aí você volta e consegue voltar num ritmo até mais forte. Então, como eu falei, a SUGEP, juntamente com a DIRAF e a própria direção da empresa, ela está com muita preocupação referente a essa questão de saúde mental, principalmente por conta do cenário que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo um cenário pós-fusão de empresa, com grandes mudanças políticas que estão acontecendo no país, e com certeza para a gente, que nós somos empregados públicos ou agentes públicos, isso interfere diretamente na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Então a gente fica sempre ansioso, esperando o que vai acontecer, essas mudanças que estão ocorrendo, e agora é um momento realmente da organização conseguir parar um pouco e dar suporte para todos vocês que conseguem fazer as entregas, que fazem essa empresa girar, que faz essa empresa realmente atingir os seus objetivos. Então, o maior ativo que tem aqui dentro não é construção de trilho, plano, nada disso. Isso são as entregas. O maior ativo que a empresa tem são vocês, são as pessoas que fazem parte da organização. E a SUGEP, além de fomentar esse tipo de evento, a gente vai batalhar muito para tentar fazer um chamamento e trazer um plano de saúde que seja disponibilizado a todos que trabalham aqui com um valor corporativo, né, melhor do que o valor individual que uma pessoa conseguiria no mercado. Além disso, a gente vai buscar fazer uma renovação no contrato de saúde e qualidade de vida para trazer ações voltadas à qualidade de vida para vocês. E, além disso, a gente, dentro da gestão de pessoas, está à disposição de vocês para oferecer suporte caso alguém ache que precise de algum apoio ou alguma situação que esteja abalando a saúde mental. E, além disso, a gente tem os canais oficiais do órgão, por meio da ouvidoria, do Fala BR, do e-mail, do telefone. A Rose está aqui presente, é uma grandíssima parceira nossa. Vocês podem ficar à vontade se tiverem situações que realmente estiverem abalando a saúde mental e abalando o seu equilíbrio dentro do ambiente de trabalho. Então, baseado nessas premissas que eu estou falando para vocês, a gente quer fazer um excelente trabalho, deixar essa empresa cada vez melhor e mais confortável para vocês trabalharem e produzirem as entregas. Então, feita essa introdução, agora eu vou apresentar para vocês a psicóloga Rovena. Ela é uma psicóloga do STJ, que tem mestrado nessa área e larga experiência em atendimento clínico e saúde mental, e ela vai conseguir aprofundar um pouco mais sobre essas questões com vocês e outras questões, e depois a gente vai fazer uma roda de conversa aqui em que as pessoas vão ter a oportunidade de formalizar perguntas e a gente vai responder tudo na medida do possível. Então, gente, sem mais delongas, muito obrigado, e agora eu chamo Rovena, com você. Obrigado. Bom dia a todos e todas, os colegas presentes e os colegas que estão online. Muito bom ver uma sala cheia quando a gente fala sobre a temática de saúde mental. Eu achei que estaria bem mais vazio.
porque é um tema muito caro a todos nós, né? Mas eu acho que a gente está num momento das nossas vidas que a gente já não olha mais só para o nosso corpo físico, mas a gente também olha para o nosso corpo mental. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, mas eu gostaria muito da participação de todos vocês que estão aqui no presencial e no online, que a gente vai abrir o chat no final. E vocês que estão aqui no presencial, se quiserem perguntar qualquer coisa ao longo do período da minha apresentação, fiquem muito à vontade para levantar a mão, para falar uma experiência, porque realmente eu vou querer a participação de vocês. Afinal, eu tenho um conhecimento, mas eu quero saber a experiência de vocês através do conhecimento que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Tá bom? Bom, então, a cada ano, o Janeiro Branco ele tem um chamamento, né? No ano de 2023, Janeiro Branco, a vida pede equilíbrio. Então, a gente precisa realmente estar equilibrando, além da nossa saúde física, a nossa saúde mental, o nosso trabalho, as nossas famílias, os nossos esportes, o que a gente gosta de fazer na vida. E o que é o Janeiro Branco? É um mês dedicado realmente para que a gente possa falar sobre saúde mental. Mas ele reitera muitas vezes de que o janeiro ele é só o início, assim como o Eduardo estava comentando. É só um pé direito para a gente começar o nosso ano, depois de dezembro, depois do Natal, depois das nossas férias, para que a gente possa escrever numa página em branco, como assim fosse, o que a gente quer para esse novo ano que está surgindo. Então, bom, eu quero um cargo, eu quero uma função, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, eu quero viajar para o exterior, o que eu quero para esse ano? Então, é uma ideia de que a gente pode escrever para um novo ano que está começando. Então, ele é um movimento social dedicado à construção de uma cultura de saúde mental. E eu acho muito legal a empresa estar abrindo as portas para as palestras aqui com vocês com essa temática. Afinal, eles já iniciaram, então, uma cultura de saúde mental com vocês. Que isso não termine aqui. O nosso objetivo principal, o meu objetivo principal dessa palestra, é que vocês levem isso para casa e comecem a refletir. Mais do que uma teoria que eu vou passar para vocês, é vocês refletirem sobre como está a qualidade da minha saúde mental. Bom, meu corpo físico começa a cansar, eu já não durmo bem, eu já não como bem, a minha relação com meu marido, com minha esposa, com meu filho, com minha filha já não está legal, no trabalho eu tenho problemas. Como é que está tudo isso refletindo na minha saúde mental? Então, uma humanidade mais saudável pressupõe também respeito à condição psicológica de todos. Nós somos diferentes, ninguém é igual. Se a gente olhar um para o lado do outro, mesmo que a gente não conheça o coleguinha do lado, a gente vai ver que não é igual. Então, nós temos nossas diferenças, nós temos nossas particularidades. E como é que a gente consegue lidar quando a gente fala do grupo? E aí eu queria começar a perguntar para vocês o que é saúde mental. Quem ficar à vontade para levantar a mão, eu agradeço. Mas quem se sentir mais intimidado, eu trouxe um papelzinho aqui e eu queria que vocês colocassem. E aí eu vou ler. Porque eu vou passar um videozinho para vocês e aí eu queria conversar com vocês se aquilo ali realmente é saúde mental ou não. Então, vocês têm caneta com vocês? Eu queria que vocês fossem escrevendo. Pode ser uma palavra. Fiquem tranquilos, não precisa se identificar. Quem quiser se identificar, fique à vontade. Quem está em casa também pode começar a pensar no que é saúde mental para você, uma palavra. Saúde mental para mim é estar com a minha família. Saúde mental para mim é ter o salário no final do mês. Saúde mental para mim enfim, a palavra que vier na cabeça de vocês, eu queria que vocês escrevessem ali e a gente vai debater sobre isso. Alguém deseja falar uma palavra? Vou quebrar o gelo aqui. Isso, obrigada, Eduardo. Saúde mental é ter qualidade de vida. Legal. E qualidade de vida, para mim, pode ser uma coisa. Para o Eduardo, pode ser outra. Né? Qualidade de vida, para mim, pode ser, por exemplo, ter uma jornada de trabalho flexível. Né? Então, eu tenho uma jornada de trabalho flexível, onde eu não preciso necessariamente estar de 8 às 18, mas eu posso estar de 10 às 20, 10 às 19, ter menos uma hora de almoço, mas eu posso estar levando meu filho na escola, eu posso fazer um esporte, eu posso sair mais cedo. Então, qualidade de vida pode ser várias coisas. E para vocês, o que é saúde mental? Paz. Paz no trabalho, paz com os amigos, paz em casa, paz na política.
conseguir dormir. Muito bom. Bom, eu vou passar um vídeo para a gente fazer essa reflexão do que é saúde mental. E depois eu pego os papeizinhos de quem escreveu. Pode ser? Brother and sister, together we'll make it through. Oh, yeah. Someday our spirit will take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Everybody's free. Everybody's free. Oh, yeah. To feel good. Oh, to feel good. Oh, to feel good. O que vocês acharam desse vídeo? Está resumida numa pílula, será? A gente até queria, né? Uma pílula para ficar em forma, uma pílula para ficar feliz, uma pílula que a gente vai dormir bem, vai acordar super bem, uma pílula para ter paz, uma pílula para ter qualidade de vida. Essa propaganda é bem antiga, né? Nos Estados Unidos eram feitas propagandas para medicalização, né? Aqui no Brasil nunca foi feito. Mas, enfim, a gente vê ali como a resolução dos problemas tomar uma pílula do Prozac. E aí eu estou free, everybody's free. Todo mundo é livre para viver a sua vida. Mas será que isso realmente é saúde mental? Será que eu vou ter saúde mental tomando uma pílula? E eu faço um parênteses aqui que é muito importante, em alguns casos, ter o acompanhamento tanto psicológico como psiquiátrico. Extremamente importante. Mas a gente não pode resumir a qualidade de vida e a saúde mental na medicalização. Né? Então, eu não vou olhar o que está acontecendo comigo e só vou tomar doses de Prozac diariamente. A partir do momento que eu parar de tomar aquela medicação, aquilo tudo vai voltar. E até, às vezes, pior. Então, como é que eu posso fazer pílulas diárias, que não a do Prozac, para que eu possa ter uma qualidade de vida e uma saúde mental, então, satisfatória? Então, eu queria ver o que vocês escreveram. Quem quiser falar, fica à vontade, mas às vezes a pessoa não quer se identificar. Então, eu posso ler ou você pode ler? Mas alguém se sentiu à vontade de falar? Alguém quer falar sobre o vídeo? Vocês estão tímidos. Bom, então saúde mental é equilíbrio, saúde mental é autoconhecimento, é ter uma vida equilibrada, é ter suas necessidades básicas atendidas e sabedoria para lidar com as adversidades, é ter paz e paz. Muito bom. Bom, então a gente consegue ter, em resumo, que é equilíbrio, né? Como é que a gente consegue equilibrar a nossa vida diária? Como é que eu consigo equilibrar, mais um? Descanso dos pensamentos. Bem legal, um pouco difícil de ter, né? Mas talvez um descanso dos pensamentos que nos deixam mais tristes, deixam mais nervosos. Mas para a gente ter um descanso desses pensamentos, a gente precisa falar sobre esses pensamentos. Então, por isso que é muito importante, e a campanha fala sobre isso, a campanha do Janeiro Branco, para que a gente possa criar uma cultura de cuidado, uma cultura de saúde mental, onde eu possa chegar no meu trabalho, por exemplo, e ter um espaço de acolhimento, onde eu possa chegar no meu trabalho e falar que eu não estou num dia muito bom e talvez o meu colega vai entender, o meu chefe pode entender que eu não tive uma noite bem dormida, que eu não estou me alimentando bem, que talvez eu precise sair mais cedo, eu preciso tirar uma licença médica, enfim. Como é que o suporte do meu trabalho, que talvez eu passe aí mais da metade do meu dia, vai me dar o equilíbrio, vai dar o descanso dos pensamentos, vai me dar a paz que eu tanto desejo. Bom, então para a OMS, saúde mental refere-se a uma condição de bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais,
consegue lidar com os estressores da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a comunidade. Parece bem complexo, né? Muitas coisas para um indivíduo só. Mas é muito importante a gente pegar ali o que está dentro dessa denominação da OMS, né? O que eu posso falar sobre cada linha dessa que eles escreveram. E o Leonardo Abraão, que é o precursor do Janeiro Branco, um psicólogo também, nos diz que todo ser humano é de forma irremediável e inescapável um ser social, um ser psicossocial. Então, nós, seres humanos, a gente não vive só, né? A gente precisa do outro. Isso não quer dizer uma dependência, mas quer dizer que a gente precisa se relacionar com o outro para a gente estar bem também. Então, quando eu estou me relacionando com o outro e essa relação não está legal, a nossa saúde mental também ela não está legal. Então, eu preciso me relacionar com o outro de uma forma minimamente com qualidade, né? E a gente não vai existir sem esse outro, seja o meu esposo, seja a minha esposa, seja o meu chefe, seja o meu par no trabalho, seja a pessoa que passa no trânsito e buzina para mim com uma cara feia. Eu me relaciono com o outro diariamente a cada momento. Como é que eu vou reagir a isso? É o trabalho realmente da cultura de saúde mental interna, no meu trabalho, da minha casa e pessoalmente. E as condições sociais, estruturais, políticas, econômicas e ideológicas têm importante relação com isso, né? Então, vocês estão passando por um momento na empresa muito delicado, um momento de transição. A gente está passando por um momento na política também um pouco delicado, afinal, é uma transição. E existem outros momentos que a gente passou, né? Grandes eventos recentes que fazem com que a nossa saúde mental esteja mais ou menos abalada. Uma delas, pandemia Covid-19. Então, assim, a gente vai fazer aí, em fevereiro, 3 anos que essa pandemia iniciou e ela ainda não terminou. Então, se a gente fizer uma retrospectiva aí para fevereiro de 2020, como é que vocês estavam? Será que vocês são as mesmas pessoas lá de fevereiro de 2020? Possivelmente não. Possivelmente muita coisa mudou de lá para cá. Muita gente deve ter ido para casa no primeiro momento, trabalhou pela primeira vez em casa e teve que resolver um turbilhão de coisas entre casa e trabalho. O teletrabalho, então, foi novidade para muitas pessoas. Hoje, o teletrabalho já é uma realidade para várias pessoas. E o teletrabalho híbrido se mostra como uma condição ideal para aqueles que podem realizar o teletrabalho híbrido. Aqui eu vejo muitas mulheres presentes, imagino que tem uma dificuldade aí muito maior, pelo menos estudos mostram isso, de que mulheres, por exemplo, com filhos pequenos ou com filhos de idade pré-escolar tiveram um desgaste psicológico aumentado no período da pandemia. Afinal, além de trabalhar e cuidar da casa, elas viraram professoras das crianças pequenas em casa. Afinal, trabalho, casa, escola, se montou tudo ali no meio da sala, né? Tivemos crises econômicas, temos crises econômicas decorrentes de políticas, decorrentes de questões macros ou micros, mas as crises econômicas impactam mais ou menos a nossa vida pessoal. As eleições e a Copa do Mundo também. Afinal, a gente esperava o Hexa, não teve o Hexa, o que isso reverberou para dentro de mim? A gente esperava poder ir, mas foi lá no Catar, muito longe, uma cultura totalmente diferente, enfim. Das pequenas coisas que parecem menos simbólicas, as mais simbólicas, né? Isso mexe com o nosso cotidiano. Bom, e a todo momento, então, fatores externos, seja de amplitude global, assim, vamos supor como as eleições que reverberam não só no nosso país, como em outros países, como local ou pessoal, seja, por exemplo, a transição no trabalho que vocês estão sofrendo, pessoal, às vezes vocês estão com uma crise no relacionamento, uma dificuldade na faculdade, uma dificuldade no mestrado, enfim. Isso tem o potencial de nos afetar. E como lidamos com eles é fundamental. Como é que eu lido com isso? Eu lido com isso tomando um Prozac. Eu lido com isso comendo mais. Eu lido com isso saindo para correr. Eu lido com isso dormindo. Eu lido com isso trabalhando cada vez mais. Por isso, entendemos que é necessária a criação de uma cultura de saúde mental. Afinal, tudo isso que eu falei, vocês não estão colocando para fora o que vocês estão sentindo. Vocês estão fazendo outra coisa para sobrepor aquele problema. Então, criar estratégias para cuidar de nossa saúde mental, tanto em termos individuais, por exemplo, quando eu estou com uma relação desgastada ali com um colega, o que eu posso fazer para me afastar um pouco quando eu não estou me sentindo muito bem? Ou no nível maior, na empresa, né? Como é que eu consigo conversar com o meu chefe, como é que eu consigo conversar com o meu diretor, para que a gente tenha ações como essa do dia de hoje, para que a gente possa falar mais sobre isso. Porque muito provavelmente a causa que você tem hoje, o sintoma que você está apresentando no trabalho, ele não é só seu.
ele pode ser do seu amigo também ou de uma outra equipe que você nem sabe. Então, ele pode ser da empresa como um todo, ele pode ser da estrutura como um todo. Então, como é que isso pode mudar, né? Bom, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a saúde mental no trabalho. Afinal, a gente está numa empresa e trabalho, vocês respiram trabalho aqui mais na metade do dia de vocês. Então, para a perspectiva da saúde do trabalhador e da psicologia social que trabalha isso, parte do pressuposto de que o trabalho ele é um organizador da nossa vida social e da nossa vida individual, por fornecer condições para desenvolvimento pessoal e ser um espaço aí de reafirmação da autoestima, da construção da história individual e da identidade social. Então, imagino aqui que eu tenha várias profissões aqui presentes, talvez administradores, enfim, não sei, se vocês quiserem falar quais as profissões de vocês. Eu tenho várias profissões que mexem com várias coisas diferentes, mas antes de vocês chegarem até aqui, vocês tiveram um sonho que vocês construíram, né? Desde lá, quando vocês saíram do ensino médio, foram para a faculdade, por qual motivo vocês escolheram essa graduação? Ah, eu escolhi porque eu fiz uma orientação vocacional, eu escolhi porque meu pai também é administrador, escolhi porque minha família é de advogados, enfim. Por que eu escolhi essa profissão? E será que eu gosto dela? E como é que eu cheguei até aqui hoje na infra? Como é que eu galguei esse espaço para chegar até aqui? Será que isso tem sentido? Será que eu estou feliz com isso? Porque a gente vai falar sobre a psicodinâmica do trabalho, né? A psicodinâmica do trabalho justamente vai falar sobre o prazer e o adoecimento no trabalho, porque o trabalho não é só prazer, né? Trabalho, muitas vezes, quando não olhado com um olhar muito cauteloso, ele causa mais adoecimento do que prazer. O prazer vai ser só no fim do mês, quando a gente vê a nossa conta bancária um pouquinho mais azul, né? E trabalho não é sobre conta bancária um pouquinho mais azul, porque isso pode acabar tendo uma consequência de cada vez ela ficar mais vermelhinha. Porque para sustentar o nosso trabalho, que é tão chato, tão penoso, eu vou fazer coisas que eu nem tenho condições para me manter naquele lugar. Então, a gente precisa, então, elaborar o sentido do trabalho, como eu coloquei para vocês, né? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu escolhi a minha profissão? Bom, eu vou falar sobre mim um pouquinho, para entender. Hoje eu sou psicóloga, formada em psicologia, mestrado em psicologia, mas lá no meu ensino médio eu queria ser diplomata. Então, eu fiz o curso de tradução francês primeiro, pensei em fazer réu, não quis fazer réu, pensei em fazer direito, depois não desisti, depois fui fazer psicologia e me encontrei bastante na psicologia, e foi a minha melhor escolha, onde todo mundo falava que eu era louca por ter que fazer outro curso, que eu deveria fazer só uma pós, que eu deveria fazer só uma extensão, mas nunca uma nova graduação. Mas fui lá e fiz, e hoje eu acho que é a minha escolha a escolha perfeita para a minha vida, porque eu me encaixo muito nessa área. Para vocês, como é que foi? Vocês escolheram a profissão de vocês porque alguém falou, fulano, você tem cara de advogado, vai lá. Ou Beltrano, a nossa família é de administrador, a gente já tem uma empresa, a gente já tem um comércio, faz porque seu pai vai precisar de alguém quando ele falecer. Né? Ou o quê? Como é que vocês escolheram a profissão de vocês? Isso é muito importante, às vezes, a gente fazer uma retrospectiva para a gente entender o nosso momento do agora. Porque, afinal, o trabalho ele tem uma função central e referencial. Geralmente, quando você se apresenta, oi, boa tarde, bom dia, meu nome é Rovena, eu sou psicóloga. O que você é? Ou as pessoas perguntam assim, o que você é? Do tipo, qual é a sua profissão? Né? O que, além do seu nome, o que, além do que você está me mostrando agora, você é dentro da sociedade. Ah, eu sou advogado, eu sou secretário de não sei o quê, eu sou diretor, eu sou técnico, eu sou servidor público, enfim, o que eu sou? Então, organizar um trabalho também para que a gente possa entender qual é o sentido dele é muito importante. Então, trabalho é um lugar de realização, prazer e sofrimento, né? E ele pode levar, então, ao adoecimento. E é justamente nesses 3 pilares que a psicodinâmica do trabalho vai colocar e vai falar sobre isso. Então, eu queria perguntar para vocês como é que está a autonomia também para a realização de tarefas de vocês e como é que está a satisfação no trabalho de vocês. Hoje, aqui dentro, para vocês realizarem uma tarefa, vocês precisam mandar um e-mail para fulano, depois para ciclano, depois para Beltrano, para poder realizar? Ou vocês já podem chegar e já realizar a sua tarefa? Porque a psicodinâmica do trabalho mostra que o sentido do trabalho está muito ligado com a minha também autonomia para a realização do trabalho. Porque aí sim eu vou ter maior satisfação. E isso, pontualmente, por uma tarefa específica, eu posso até mandar vários e-mailzinhos para eu ter um ok.
Mas isso diariamente deve ser um grande desgaste, uma falta de reconhecimento no final do mês, porque você não se sente reconhecido. Afinal, eu vou ter que falar com fulano, beltrano, fulaninho, até que alguém me veja e coloque ele, não, Rovena, você pode fazer isso, você está apta a fazer isso. E como é que está a autonomia dos trabalhadores, né? Isso pode ser uma pergunta tanto para os gestores, como para os diretores, para as áreas, as grandes áreas, aquelas pessoas que estão ali na hierarquia superior, para entender o que pode ser trabalhado para que essas pessoas tenham mais autonomia, mais flexibilidade, porque isso também é qualidade de vida. E assim eu posso, então, elaborar o sentido para o trabalho e a gente pode se diferenciar dele. Um grande problema que a gente teve na pandemia Covid-19 foi que a gente não se diferenciava do nosso trabalho. Afinal, o trabalho estava na nossa sala de casa, né? O trabalho estava ali, 24 horas dos grupos de WhatsApp mandando mensagens, ou Teams, ou qualquer outra coisa que vocês utilizavam. Então, a gente se viu muito envolvido na pandemia com o trabalho, então a gente não fazia essa distinção. Como é que hoje eu me diferencio? Eu consigo entrar aqui, trabalhar. Quando eu saio daqui, eu consigo me desligar? Ou preciso ficar olhando o WhatsApp, preciso responder, preciso entrar numa reunião fora do meu horário de trabalho? Porque isso é um causador de adoecimento. E conversar sobre a organização do trabalho também é um ato de saúde mental. Então, onde que aqui dentro eu posso conversar sobre essa organização? Chegar para a minha chefia e falar, poxa, fulano, fulana, será que depois das 19 a gente pode fechar o nosso grupo? Ou pode ter uma regra que a partir das 18 horas a gente não manda mensagem? O que ficou, ficou para o dia seguinte, a partir das 8 horas a gente conversa? Porque isso é muito importante. Porque a gente sabe que vocês têm filhos pequenos, têm filhos grandes, têm uma vida pessoal, certo? Tem gente que faz faculdade, tem gente que faz mestrado, tem gente que não quer fazer nada, mas quer descansar. E aí o prazer no trabalho ele também está relacionado com a realização material e profissional. Material, a gente pode ter o nosso salário no final do mês, isso é extremamente importante, afinal os boletos não se pagam sozinhos, né? Então a gente precisa ter aí uma realização material no sentido financeiro ao final do mês, então isso precisa ser satisfatório. Então eu estudei, eu fiz uma graduação, eu tenho pós, eu não tenho pós, eu preciso ser reconhecido pelo que eu tenho hoje. E eu preciso de uma carreira também, eu preciso ter uma perspectiva de futuro, né? Como é que hoje, se eu tiver só uma graduação, por exemplo, ou eu estiver no curso da graduação, como é que eu me vejo daqui a 1 ano? Como é que eu me vejo daqui a 3, 4 anos? Será que a empresa vai me dar o suporte para eu me inserir mais no mercado de trabalho? Ou será que eu vou ter que correr por conta própria, né? Como é que eu estou com essa realização material e profissional? Eu me sinto bem com isso? Eu me sinto falando, poxa, eu trabalho na infra, eu sou administrador, poxa, eu trabalho na infra, eu sou advogado, faço isso, isso e isso. Eu me sinto satisfeito com isso? Ou não, já estou procurando uma outra empresa para trabalhar? E o sofrimento no trabalho, né? Justamente com a forma como ele é organizado. Se eu não organizo meu trabalho, isso pode ser minimamente a minha mesa, por exemplo, ou a minha rotina. Então, diariamente eu entro, eu faço isso, faço aquilo, tem uma reunião aqui, uma reunião ali, tem dias que são menos organizados, tem dias que são mais organizados, eu tenho uma equipe legal, eu não tenho uma equipe legal, como é que eu organizo isso tudo? E aí eu vou trabalhar, então, com um trabalho que é prescrito e com um trabalho que é real. Então, lá, quando vocês entraram aqui, na sua entrevista, muito provavelmente, ou no seu processo seletivo, ou no seu concurso, você teve ali uma denominação do seu cargo. Olha, fulano, você vai fazer isso, 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 isso. Quando vocês chegaram aqui, era a mesma coisa? Né? Tem alguém um estagiário aqui? Tem? Estagiário tem estagiário? É curioso a gente falar sobre estagiário, porque estagiário tem o seu negocinho, tem a sua denominação certinha, mas quando chega, vai lá buscar um cafezinho, vai lá responde um e-mail, que não tem nada a ver. Isso, pontualmente, pode parecer engraçado, pode parecer legal, mas aquela pessoa, muitas vezes, na sua juventude, na sua graduação, está ali numa perspectiva de reconhecimento muito grande. Então, fazer coisas que estão extremamente fora do cargo daquela pessoa faz com que ela se sinta sem importância, né? Eu tinha uma coisa e me colocaram para menos. Eu estava no nível mais alto, mas me diminuíram. Ou não confiaram no que eu tenho, no que eu mostro no meu currículo, por exemplo. Não me deram espaço para isso.
Então, trabalhar o trabalho que é prescrito com o trabalho real é justamente como uma forma, um ponto de início para os gestores, para os seus servidores, para as suas equipes, para os seus empregados trabalharem. Olha, fulano, isso aqui não está condizendo com isso daqui. Como é que a gente pode melhorar? E assim, então, elaborar estratégias, né? Se eficazes, eu tenho uma vivência de bem-estar ótima. Se não eficazes, eu tenho um risco de adoecimento. Então, eu falo reiteradamente, nada muda, né? Eu tento mudar a minha parte externa, eu procuro uma ajuda psicológica, eu procuro uma ajuda psiquiátrica, eu vou fazer um esporte, eu vou fazer uma academia, eu vou me distrair, mas quando eu volto para cá, está a mesma coisa. É como se fosse um relacionamento conjugal. Então, você está numa crise, e aí os dois querem procurar uma ajuda, ou só um procura uma ajuda e o outro continua a mesma pessoa. Muito provavelmente aquele relacionamento não vai para frente, porque um vai andar muito mais rápido do que o outro, certo? Muito provavelmente vocês já passaram por isso aqui. E a saúde mental no teletrabalho? Alguém está em teletrabalho híbrido aqui ou vocês são só presencial? Híbrido? Híbrido. Só presencial. Vocês gostam? Legal. Eu acho ótimo o teletrabalho híbrido. Para mim, tem se mostrado uma das formas de trabalho mais interessantes, porque a gente consegue conciliar uma vida pessoal sem deixar de entregar aquilo que a gente tem que entregar, e a gente também consegue estar presente com os nossos amigos no trabalho, com a nossa diretoria, e aí galgar funções, que nem sempre, quando a gente está só no online, a gente consegue. E um fator importante é que o isolamento social ele é um fator de risco para transtornos mentais. A gente viu um índice maior de transtornos mentais ocorrendo no período da pandemia. Além de todo o isolamento global, o isolamento também mais pontual do trabalho fez com que as pessoas realmente adoecessem. Afinal, de um dia para o outro, eu já não tenho mais o meu colega, eu já não posso encontrar o meu colega, eu não posso mais encontrar meus familiares, enfim, muitas mudanças aconteceram. E o isolamento social, quando a pessoa está muito distante do trabalho, é um fator causal para adoecimento. Por quê? Os transtornos mentais comprometem o desempenho funcional, né? O desempenho funcional é igualado à jornada de teletrabalho. Então, a jornada, quem está no teletrabalho, o desempenho ele é só aferido por entregas, né? Então, talvez tenha uma tabelinha para pontuar quantos pontos fizeram no final do mês. Agora, o que você fez além daqueles pontos não é visto. Né? Se você teve uma reunião extra, não foi visto. Se você fez um trabalho para além daquela hora, não foi visto. E a sobrecarga, então, ela fica muito grande. E o distanciamento social oferece menos oportunidades para a pessoa perceber a piora do seu quadro do desgaste psicológico. Então, quando a gente está no presencial, a gente tem um amigo que olha para a gente e fala assim, poxa, fulano, você não está tão bem hoje, o que aconteceu? Seu filho está bem? Sua mãe está doente, ela melhorou? Então, a gente tem uma relação mais próxima. E os teletrabalhadores, aparentemente, usam menos licenças médicas de poucos dias, né? E isso pode mascarar aí os sintomas. Por quê? Quando a gente está no teletrabalho, a gente tem uma gripe, por exemplo. Ah, mas dá para trabalhar. Mas não daria para vir presencial. Ah, eu quebrei o pé. Mas dá para colocar o pé para cima e dá para trabalhar, né? Mas você não viria presencial se você estivesse com o pé quebrado. Então, a gente percebe isso, que os teletrabalhadores, às vezes, teletrabalhadores híbridos, eles tiram menos licenças médicas. E as licenças médicas, elas são importantes. Quando eu estou triste, quando eu vejo que eu não estou conseguindo dormir, quando eu vejo que eu não tenho mais a minha paz, quando eu vejo que eu não tenho mais qualidade de vida, e está reiteradamente no meu cotidiano, é porque alguma coisa está errada. E aí, se fosse o trabalho presencial, provavelmente eu não conseguiria vir. Mas no teletrabalho eu consigo dar um jeitinho de encaixar na minha rotina aquilo. E vai aumentando, é como se fosse uma bomba. Uma hora vai estourar. Então, esse estresse aumentado, né, pelas condições também aí de deficiência, de cuidados com o filho, de cônjuge ou dependente com deficiência, as mulheres gestantes, as mulheres lactantes, as mulheres com filhos pequenos, tudo isso aumenta a possibilidade, aí, se essas pessoas tiverem teletrabalho, de ter um distanciamento em relação às pessoas e possivelmente um risco de adoecimento maior. E aí, eu queria conversar com vocês de como é que a gente chega num sintoma, por exemplo, de dormir melhor. Se eu quero dormir melhor, é porque muito provavelmente hoje eu não estou dormindo muito bem. E como é que eu cheguei a esse sintoma? Porque é fácil olhar o só não dormir bem, é fácil
olhar só de que eu não estou produzindo a mesma coisa que eu produzia antes, ou de que eu estou comendo muito mais do que eu comeria normalmente. Isso pode ser um sintoma psicológico, certo? Um sintoma que nasceu lá atrás. Então, como é a formação de um sintoma psicológico? Eu tenho um acontecimento psíquico, vamos supor, então, o medo de perder a minha função. Vocês estão aqui numa transição da sua empresa e vocês podem estar com medo de perder o cargo, a função, aqui ou qualquer outro momento da vida de vocês. Como é que eu vou reagir a esse medo? Bom, eu estou angustiado com colegas que não fazem sua parte no trabalho e lá no final do mês a gente não vai ter porcentagem de entrega, então está tudo no meu colo. Eu tenho uma insistência desses afetos que envolve esse medo de perder a minha função. E eu fico com raiva, porque não se importam com a equipe e deixam as tarefas para a última hora. E eu, que sou uma pessoa proativa, pego tudo para mim. E eu vou somatizando esses afetos. O que vai causar no final? Eu tenho um estado de raiva, eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho dores de cabeça constantes, eu tenho falta ou aumento de apetite, e aí eu vou pegando pequenas doses de Prozac ou pequenas doses de remédios para dores de cabeça, remédios para dormir, e eu não resolvo o que está realmente lá na raiz do problema. Eu só vejo o final. Então, isso é interessante para vocês pensarem o que vocês estão sentindo hoje, o que vocês estão sentindo durante essa semana, o que vocês estão sentindo durante esses últimos meses, né? Quais sintomas psicológicos vocês vêm sentindo e vêm sendo reiterados na vida de vocês, no cotidiano de vocês, para que vocês possam fazer essa retrospectiva e voltar lá onde se iniciou, né? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os sintomas psicológicos e conversar, então, como é que eu posso trabalhar essa saúde mental no nível mais individual. E aí também a gente tem estratégias de prevenção no trabalho, né? A gente tem estratégias de prevenção no trabalho primárias, secundárias e terciárias, de acordo com os níveis de exigência. Então, um trabalho aí que a gente pode falar de uma forma primária, essa conversa de Janeiro Branco que a gente está realizando aqui. Essa conversa ela não termina aqui. O meu desejo é que essa conversa ela seja só o pontapé inicial, que daqui para frente vocês possam abrir esse espaço de conversa. No momento individual, poxa, chegar lá hoje na sua casa e falar, olha, eu tive uma conversa sobre saúde mental no meu trabalho, eu achei que ia ser só aquele lenga-lenga, aquela coisa chata, talvez tenha sido mesmo, ou não, me despertou um outro ponto, e agora eu estou pensando sobre isso. Isso não termina aqui, né? E aí a gente então tem a parte universal, que é para todos, né? A gente tem a parte selecionada. Então, a partir do dia de hoje, a gente promove um curso específico para gestores, a gente promove um curso específico para os advogados, a gente promove um curso específico para as mulheres, que a gente percebe que são aqueles grupos que estão mais adoecidos, por exemplo. E a prevenção indicada, que aí eu vou pegar o indivíduo em si. Então, dentro desse grupo dos advogados, por exemplo, dentro do grupo de mães advogadas, a gente percebeu que 3, 4, 5 pessoas estão mais adoecidas e a gente vai trabalhar diretamente com aquelas pessoas. Então, de um grupo de 60, 70, 80 pessoas, a gente pegou 5, 4, 3, que são aquelas pessoas que estão mais adoecidas. E a ação reverberou para todo aquele grupo, mais ou menos. Então, a gente tem a estratégia de prevenção primária, a secundária, que são justamente essas ações secundárias, o que eu vou fazer para além do dia de hoje, e a terciária, que é justamente o acompanhamento dessas pessoas. Então, bom, se aqui não há uma secretaria de saúde, por exemplo, que eu não consigo fazer esse acompanhamento de saúde, eu vou acompanhar essa pessoa, poxa, você conseguiu buscar lá no plano de saúde? Você conseguiu fazer aquele esporte que você queria? Você está conseguindo mais sair com o seu filho? Como é que tá? Vou acompanhar essa pessoa mais de perto, justamente essas pessoas que tiveram aí a indicação de um acompanhamento mais de pertinho, certo? Então, essa estratégia, ela parece bem básica, mas ela é mais aprofundada, né? Quando a gente pega um grupão de pessoas aqui no presencial e no online, e a gente vai fazendo, então, a prevenção selecionada. Então, por exemplo, lá no tribunal, a gente tem vários grupos de trabalho, né? Então, a gente trabalha com várias vertentes. Então, a gente trabalha com mães, a gente trabalha com pessoas idosas, a gente trabalha com pessoas com transtornos mentais específicos, seja o alcoolismo, seja transtornos de personalidade, enfim. Então, a gente tem esses grupos que a gente trabalha justamente a atividade selecionada.
E aí, para falar um pouquinho, então, agora, de tudo isso que eu falei, como é que eu posso trabalhar isso, então, Rovena, dentro do meu grupo de trabalho? Um primeiro passo para trabalhar isso na minha equipe. E eu queria conversar um pouquinho com vocês da diferença entre empatia e simpatia. Vocês sabem? Isso. Isso. Ótimo. Mais alguma outra opinião? E será que é mais fácil ser empático ou simpático? Simpático. Então, vou colocar esse videozinho para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. E aí, vocês já se viram nesse lugar de simpatia? É fácil estar nesse lugar, né? Quando um colega chega assim, poxa, eu tô com um problema, meu filho. Ah, não, vai passar, fica tranquilo. Vamos ali comer um negocinho? A empatia é muito mais difícil, né? Se colocar no lugar do outro. Mas não necessariamente a gente precisa dizer algo. A gente precisa ter a resposta certa. A gente precisa ser o psicólogo da equipe, se a gente não é formado em psicologia. A gente não precisa estar nesse lugar do profissional, mas a gente pode estar no lugar do cuidado. Né? A gente pode estar no lugar do cuidado mais atento, onde eu vejo o meu colega e vejo que ele não está legal, e vejo que ele está muito sobrecarregado. Parar 5 minutos do meu dia, chamar ele para tomar um café e conversar como é que você está, mas eu quero ouvir como ele está. Eu não quero só ouvir que tá tudo bem. Então, assim, esse lugar da empatia, ele é muito mais dificultoso. A simpatia, ela é muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais diária. E a pessoa, ela se sente cada vez menorzinha. Ou cada vez achando que o problema dela é muito pequeno porque tem problemas muito maiores no mundo. Mas o seu problema não é pequeno. Afinal, ele está fazendo sentido para você e está reverberando de uma forma negativa em algum momento do seu dia. Então, esse problema ele é grande.
Pode ser que a fome no mundo possa parecer maior, mas o seu problema em casa é sendo grande para você. E isso está reverberando em outros pontos da sua vida. Então, vamos olhar isso com muito cuidado. Então, essa diferença entre simpatia e empatia, ela é muito importante de ser feita para que a gente possa trabalhar, então, os grupos de trabalho. E tem uma palavra em inglês que se chama gatekeepers, que a gente trabalha justamente como essa cultura de saúde mental. Como é que a partir de hoje eu posso ser um gatekeeper? Como é que a partir de hoje eu posso ser um colega que olha diferente para a temática de saúde mental? Então, a gente está construindo, a partir de hoje, dessa palestra, pessoas que talvez estejam mais sensíveis a essa temática. Eu não sei se vocês já participaram de alguma outra coisa relacionada à psicologia, à saúde mental, à gestão de pessoas, enfim, como é que vocês se sentiram a isso? Se acharam que foi só baboseira e nada aconteceu depois? Ou se realmente vocês acham efetivo e podem conversar sobre isso? Né? Então, o que a gente quer aqui, a partir do dia de hoje, é que vocês, junto com a empresa, possam ser gatekeepers, possam ser pessoas que têm essa cultura de cuidado, essa cultura da saúde mental um pouco mais acesa dentro de vocês. E aí a gente fala, né? Todos têm direito à saúde mental. Pessoas altas, pessoas baixas, pessoas gordas, pessoas magras, deficientes ou não, todos têm direito à saúde mental. E como é que a gente, então, pode ser uma rede de apoio realmente efetiva? Então, eu entendo, né, e sou efetiva em relação ao controle de e-mails. Né? O controle de e-mails a gente fala, sobretudo na temática do suicídio, mas a gente pode levar isso para outros patamares quando a gente fala o que é o controle de e-mail que está me causando a dor, que está me causando um adoecimento, como é que eu posso trabalhar esse e-mail para que eu possa controlar minimamente, ou eu individualmente, ou eu com minha equipe, ou eu com meu chefe, com meu diretor. Eu componho uma rede de atendimento, né? Então eu não preciso ser o profissional, não tenho essa responsabilidade com vocês. Mas vocês talvez saibam uma pessoa de confiança daquele amigo que vocês podem ligar, ou vocês sabem de uma rede de apoio de saúde, onde vocês possam direcioná-lo, porque muitas vezes, quando a pessoa está adoecida, ela não consegue buscar ajuda sozinha. Então, eu tenho um psiquiatra, eu tenho um psicólogo, eu tenho um médico, eu tenho um hospital de referência que eu posso indicar, que eu posso levar a pessoa comigo. Isso a gente está falando na empresa, mas isso vocês podem olhar para a família de vocês ou para uma relação fora daqui também. Eu consigo acolher e avaliar uma crise. Né? Não é avaliar no sentido de dar um diagnóstico, mas eu consigo avaliar no sentido de ver que aquela pessoa não está tão legal como ela já foi um dia. Eu consigo encaminhar adequadamente para o atendimento. Então, Rovena, não sei que atendimento ela pode ter. Poxa, mas eu vou chamar a ouvidoria do meu órgão, do meu setor, e vou pedir uma ajuda, vou pedir um encaminhamento. Eu colaboro, então, também com a manutenção e aderência ao tratamento. Eu vou perguntar, fulano, e aí? Está gostando? Você foi lá? Quer que eu vá com você? Ou a gente chama a ouvidoria, a gente chama o chefe. Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode fazer esse acompanhamento mais de perto dessa pessoa, desse grupo de pessoas? Não estigmatize e cuido para manter os vínculos. Isso é muito complicado, né, gente? Quando a gente olha para o outro e pensa assim, cara, que problema besta. Por que você está sofrendo com isso? Pode ser pequeno para você, mas para o outro pode ser gigante. Então, a gente fazer justamente esse trabalho de empatia e tentar não estigmatizar, não julgar naquele momento, já é um grande trabalho que você faz para aquele colega. E uma rede de apoio que se cuida para cuidar. Então, para eu cuidar do outro, seja que meu trabalho não seja da área de saúde, mas eu cuido do outro, eu também preciso me cuidar. Isso vale também para famílias de vocês. Né? Muitas vezes a gente se vê na função de cuidados. Mulheres, muitas vezes, já nasceram nessa função de cuidados, de marido, de pai, de mãe, de filho, e muitas vezes se esquece, se anula. Então, para que eu possa cuidar do outro, vamos nos colocar também em primeiro lugar e cuidar de nós mesmos. Bom, e que a gente possa falar sobre saúde mental em todos os meses do ano. Então, que venha fevereiro e com ele o ano inteiro a gente falando sobre saúde mental. Eu agradeço esse espaço e abro o chat para perguntas. Vocês também, eu quero ouvir vocês, pelo menos um pouquinho, gente. E o chat também, se tiver perguntas, e gostaria de chamar também a Rose, a ouvidora, quando ela quiser vir aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o espaço que vocês têm aqui para falar um pouquinho sobre saúde mental. Obrigada, gente. Bom dia a todos, a todas. Muito obrigada aqui pelo espaço de fala. Parabéns, né, pelas suas explanações. E colocar aqui mais uma vez a ouvidoria
à disposição de todos. Nós temos essa atuação, essa atribuição que é inerente, né, à nossa unidade, que é de acolher todo mundo, é de ser um espaço de desinterdição da fala. Como diz a música, paz sem voz não é paz, é medo. Então, aqui não pode ter um espaço de medo. A gente tem que poder falar os incômodos, os problemas, as dores, os dissabores. Estamos à vontade. Fiquem lá por telefone, se quiser, por chat, pessoalmente. Temos uma sala de acolhimento que fica no 10º andar da sede. Estamos providenciando uma sala aqui no 7º para acolher também as pessoas aqui e contem sempre conosco, tá bom? Muito obrigada. Tudo de bom. Obrigada, Rô. A gente já tem uma primeira pergunta que chegou pelo chat. Perguntaram o seguinte: como que a gente consegue acolher e ajudar um colega de trabalho que a gente sente que está com depressão? Boa pergunta. Tem o nome da pessoa? Não. Eu não vou identificar. Tá. Então, essa é justamente o que a gente vem conversando, né? O primeiro momento é que você não se coloque nesse lugar de responsável por aquela pessoa, que você possa montar uma rede de apoio. Então, por exemplo, eu sei que essa pessoa, vamos supor, é o meu colega, é o Eduardo. Eu conheço, então, um amigo dele, eu conheço a esposa dele, eu conheço um tio, eu conheço um grande amigo, eu conheço aonde ele pode buscar ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, eu vou chamar ele para uma conversa, eu vou, talvez, se eu tiver essa liberdade, eu vou ligar para a esposa dele, ou eu vou ligar para o filho dele, e perguntar como é que está em casa, como é que está na família, como é que pode ajudar. Então, assim, não se sinta responsável por tratar aquela pessoa, por diagnosticar aquela pessoa, por dar a solução, que aí é a simpatia. A gente quer solucionar aquele problema. E vocês não estão nesse papel da solução. Vocês estão no papel de ajuda, no papel de cuidado. Então, você está percebendo que o colega tem sintomas mais tristes, né? Tá com um aspecto depressivo, às vezes ele já tem um histórico de depressão, ou na família, ou está passando por um momento muito difícil. Converse com ele, pergunte como eu posso te ajudar. Ninguém melhor do que a pessoa para te dizer como ela pode ser ajudada. Né? Poxa, fulano, eu gostaria muito que você fosse comigo numa consulta, você pode ir comigo? Eu queria muito que você me desse força para eu ir lá falar com a minha chefia, porque eu estou sofrendo assédio, por exemplo. Ou preciso procurar um canal para falar sobre o assédio que eu estou sofrendo no trabalho. Ou alguma relação abusiva que eu estou tendo fora daqui. Como é que eu posso? Você conhece alguém que pode me ajudar? Um profissional que pode me ajudar? Um psicólogo, um psiquiatra, um hospital onde eu possa procurar se eu tiver uma crise de ansiedade? Né? Ou eu posso ligar para a pessoa num domingo, por exemplo. Eu sei que ela vai estar sozinha, porque às vezes ela não tem uma família por perto, ou a família de outro estado, enfim. Eu vou ligar para ela no domingo à tarde. E aí, como é que você está? Vamos fazer alguma coisa? Eu vou chamar ela para minha casa, vou chamar ela para minha família, enfim. Mas não diagnosticar, não tratar. Não é esse o papel que vocês estão aqui. Afinal, vocês não são profissionais da saúde, vocês não são psicólogos. E ainda que fossem, o tratamento ele tem que ser externo, né? Ele tem que ser com uma terceira pessoa que não naquela amizade, certo? Pode falar. Ali, ó. Olá, bom dia. Bom dia. Eu queria mais uma sugestão e não tanto uma pergunta, mas eu não sei o quão é válido trazer um dia uma palestra sobre... Perdão, é o meu celular, justamente. O quão é válido trazer uma palestra sobre as diferentes formas da psicologia em si, né? As diferentes vertentes, e por que e quando procurar um psicólogo, a diferença entre psicólogo e psiquiatra, quem eu tenho que procurar primeiro, porque eu vejo muito de outras pessoas assim que têm muito receio de procurar um psicólogo, de achar que isso é só uma questão de gente louca, de gente que tem algum problema tipo mais sério assim, sendo que experiências pessoais mesmo, procurar um psicólogo é muito mais interessante do que às vezes tentar procurar de uma forma sozinha ali, porque realmente, que nem você falou, é um acompanhamento profissional, sabe? Então acho que trazer justamente essa parte de as diferentes vertentes, né? O que está procurando, se é um psicólogo que vai tratar um problema mais rápido, se é uma coisa um pouco mais continuada, enfim. Eu acho que seria legal para abrir mais espaço assim, para as pessoas procurarem também isso. Ótimo, muito bom. Respondendo uma dúvida sua, né? Eu procuro um psicólogo, um psiquiatra, e quando eu procuro, não espere a bomba estourar para você procurar.
né? Então, você já está vendo que você não está dormindo bem, você já está vendo que a sua relação com a sua chefia não está legal, você já está vendo que você não tem um espaço de fala. Isso está reverberando na sua vida, assim como eu coloquei a formação do sintoma psicológico, né? Que a gente só vê lá no final o fruto, mas a gente tem que olhar um pouquinho para a raiz. E, às vezes, fazer esse retorno ele é difícil. E com acompanhamento profissional, ele é muito melhor. Então, assim, qual profissional você vai buscar dentro da psicologia? A psicologia realmente tem várias áreas, né? Tem a psicanálise, tem a área junguiana, tem a área comportamental, tem a gestalt, tem a humanista. Isso eu não vou te responder no sentido assim, você está com esse problema, procure esse profissional dessa área. Né? Às vezes, até alguns profissionais psiquiátricos falam, você está com ansiedade, você está com toque, busca, então, um psicólogo comportamental. Pode ser bom, mas você pode não gostar daquele tipo de abordagem. Né? Então, eu falo para você fazer uma experiência. Sempre quando alguém pede uma indicação de um profissional, eu indico até, às vezes, mais de um, com diferentes abordagens, o sexo diferente, porque, às vezes, eu posso me abrir melhor com um homem, eu posso me abrir melhor com uma mulher, eu me identifico mais com aquela pessoa, e com uma diferente abordagem. Então, vai num psicanalista, vai no comportamental, que é 880, né? Eles são bem diferentes. E aí você pode ver o que mais se encaixa para você, o que você mais sente ali, poxa, eu me senti acolhida, eu tive um vínculo com aquela pessoa, e aí eu consigo conversar melhor. Eu acredito, assim, dentro do psicólogo e psiquiatra, procure, geralmente, primeiro o psicólogo, né? E se houver a necessidade, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Né? Justamente isso. Geralmente, a gente procura a solução mais rápida. E aí pode ser o psiquiatra, porque eu vou tomar medicação, dentro de 14 dias eu já estou diferente. Eu já estou menos ansiosa, já estou dormindo melhor, já estou comendo melhor, mas a raiz do problema eu não estou falando sobre aquilo. Então, procure um psicólogo e você, se for necessário no seu caso, ele muito provavelmente vai te encaminhar para um psiquiatra, vai te indicar que você também procure um tratamento psiquiátrico. Mas as abordagens da psicologia são várias, e eu acho assim, que quando você vai procurar um profissional, procure mais de um, com diferentes abordagens, o sexo diferente, para ver o que você gosta, o que você acha mais interessante com o seu perfil. Eu não sou do tipo de psicóloga que fala assim, você está com um problema tal, então você vai na área X e isso vai resolver. Eu acho que é muito pessoal, muito do vínculo mesmo que a pessoa cria com aquela pessoa. Tá? Acho que eu respondi. Temos 51 pessoas acompanhando online, né? Já recebemos aqui várias perguntas. Aí mais uma. Como fazer se eu achar que meu colega tem transtorno psicológico? Se você acha que ele tem um transtorno psicológico, o que isso está reverberando? Né? Primeiro, isso está sendo ruim para você? Está sendo ruim para ele? Ou você só acha que ele tem um transtorno psicológico e eu tenho um estigma frente a isso? Mas, muito provavelmente, eu entendo que está causando um adoecimento para ele e, muito provavelmente, para a equipe como um todo. Então, procure aquela pessoa de referência na sua equipe. Então, muito provavelmente, uma pessoa de referência hoje que vocês têm é a Rose. Então, Rose, eu envio um e-mail, eu envio um chat, eu vou até a sala, converso. Tem uma pessoa, tem um amigo meu, sabe aquela frase? Tem um amigo meu que não está muito bem. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Ah, mas quem é? No primeiro momento, eu não quero falar o nome, mas essa pessoa não está bem. Como é que eu posso buscar uma ajuda? Onde é que eu posso buscar um profissional? Vocês não têm ainda um plano, vocês estão montando um plano de saúde, mas eu tenho aí uma coparticipação. Então, qual médico, qual hospital você acha que eu posso ir? E se a pessoa tiver uma crise de ansiedade, será que eu posso ligar? Será que eu posso estar junto? Enfim, procure a pessoa de referência, tá? E procure estar atento também aos sintomas dessas pessoas, né? Muitas vezes a gente passa isso muito batido. E, enfim, tem consequências muito grandes quando a gente percebe que a pessoa está ansiosa, a pessoa está nervosa, a pessoa está estressada, e a gente passa mais trabalho, e a gente não está nem aí, a gente vira as costas, e a gente não dá um ouvido, a gente não pergunta se está tudo bem. Então, tente fazer mais o trabalho da empatia e menos da simpatia. Outra pergunta que a gente recebeu é como agir com um colega em crise de pânico? É muito importante que você tenha um profissional por perto, né? Uma pessoa que está tendo crise de pânico provavelmente não é a primeira vez que ela está tendo uma crise de pânico. Então, muito provavelmente, ela já tem um histórico aí de ansiedade, advindo de alguns momentos. Então, é muito importante que você, por exemplo, tenha um profissional de referência para que você possa ligar. Você não vai fazer a cura daquela crise de pânico ali só você sozinho de uma sala com aquela pessoa. Chame outras pessoas, chame o SAMU, chame os bombeiros, chame o profissional que está atendendo, chame um familiar, e tente ali conversar com aquela pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa está aqui, tem 60 pessoas aqui dentro, ela começa a ter uma crise de pânico porque ela não gosta de lugar cheio. Vou tirar essa pessoa daqui de dentro, vou levar ela para um lugar seguro,
vou oferecer uma água, vou começar a conversar com ela, vou segurar a mão dela, vou estar ali olhando para ela. Não preciso falar nada exatamente para que aquilo ali seja curado. Enquanto isso, eu vou chamar um amigo e falar, amigo, busca um profissional de saúde, chama o SAMU, acho que não está bem. Chama a mãe, chama o pai, chama o esposo, chama a esposa. Enquanto isso, a rede de apoio está sendo feita. Você não precisa curar aquela pessoa. Alguém tem uma pergunta aqui? Para variar um pouco com o chat. Opa. Qual a diferença de uma crise de ansiedade para uma crise de pânico? Então, a crise de pânico, você não consegue nem pensar direito. Uma crise de ansiedade, às vezes, ela começa bem pequenininha. Né? E, às vezes, uma crise de ansiedade, você já teve ela antes. Então, você começa com uma sudorese, você começa com um ataque cardíaco, seu coração começa a acelerar, sua mão começa a suar, você, às vezes, não consegue enxergar bem o que está acontecendo. Então, as coisas que antes eram nítidas já não estão mais tão nítidas. A crise de pânico, eu não consigo nem ficar naquele lugar. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm crise de pânico em um lugar cheio, em shopping, por exemplo. Ou numa passeata, ou um lugar, enfim, vamos supor que ela tem medo de multidão. Então, ela vai ter essa crise de pânico, ela é mais acentuada. Mas a crise de pânico, ela já teve um histórico aí de crise de ansiedades anteriores. Tá? E em ambos os casos, é muito importante você procurar um profissional. Por quê? Uma crise de ansiedade ela pode parecer muito pequenininha. Vamos supor que eu recebi a notícia de falecimento de um ente querido. E aquilo ali começa a reverberar de uma forma em mim muito diferente das outras notícias que eu já recebi de falecimento. E aquilo ali vai ficando assim dentro do meu coração, que eu não consigo falar sobre isso. Quando eu estou num outro lugar, que eu vejo alguma coisa que me lembra aquela pessoa, que eu lembro alguma coisa, eu tenho aquela crise de ansiedade de novo. E isso pode gerar, então, uma crise de pânico. Mas lá na frente, eu não consigo nem, às vezes, entrar no espaço de trabalho, porque foi ali que eu recebi aquela notícia que começou a me dar a primeira crise de ansiedade. Então, assim, desde o primeiro momento, por isso que quando o colega perguntou, né, quando eu busco? No primeiro sinal de alerta, já busque ajuda. Né? Já busque ajuda de um profissional especializado na área. Rovena, eu ia aproveitar aqui, tem mais algumas perguntas do chat, mas eu vou fazer uma para você. A maioria das pessoas, né, que não trabalha dentro da empresa, né, realmente não trabalha com gestão de pessoas, nem tem contato com isso, eu acho que elas não têm ideia da quantidade de pessoas que passam por situações em que precisam se afastar, né, e tirar o famoso CDF, né, que é esse afastamento, né, por conta psicológica. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, até para a gente tentar desconstruir a questão do preconceito que existe em relação à pessoa buscar ajuda. Então, tem aquela questão, olha, quem vai no psicólogo é porque não tem amigos para escutar, porque aí pode achar um amigo ali, chamar para tomar alguma coisa e contar os problemas. Então, é aquela pessoa que precisa realmente pagar para ser ouvida. Esse é um preconceito assim, que eu já ouvi diversas vezes isso, e a gente sabe que todo mundo precisa cuidar e ter essa atenção. Inclusive, os próprios profissionais de saúde fazem, né, acompanhamento também. E também a questão do psiquiatra, né, do acompanhamento psiquiátrico, que as pessoas que vão não contam para ninguém, chegam lá na clínica, vão escondidas, assim, para ninguém ver. E essa questão que quem vai ao psiquiatra está com algum problema muito sério, ou é maluco, ou alguma coisa do tipo, a gente passar a questão da normalidade desse tipo de coisa e como a situação ela está acontecendo hoje em dia, até para a gente tentar desmistificar um pouco, desconstruir essa imagem, né, de quem parece que quem procura o tratamento psicológico está errado. E, na verdade, essa pessoa está fazendo o certo. Exato. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão com problema cardíaco, vocês ficam em casa? Você está vendo mais palpitação. Você anda, você já sente o coração. Você corre, você já sente o coração. Você teve um AVC. Você vai ficar só em casa? Você vai procurar um cardiologista? Vai procurar? Você não vai se medicar sozinho? Você não vai pedir a ajuda de um amigo. Amigo, qual o remédio eu tomo quando eu tenho um AVC? É a mesma coisa para um psicólogo, para um profissional da saúde. Só que a gente ainda tem um estigma grandiosíssimo, no sentido bem que o Eduardo falou. Parece que quando a pessoa procura, ela está errada em procurar.
porque ela não tem uma família estruturada, porque ela não tem amigos para ouvir, porque ela parece que ela está errada. Ela não tem um interno bom o bastante, uma base boa o bastante para curar aquilo sozinha. E você não cura um problema cardíaco sozinha, você não cura uma dor no pé sozinha, você não cura uma queda de cabelo sozinha. Você vai procurar um profissional da saúde para te ajudar nesse problema. Então, a gente precisa começar a pensar que a saúde mental ela está ligada também à nossa saúde física. E a gente precisa buscar um profissional da saúde para que a gente possa falar sobre isso, né? Então, geralmente a porta de entrada é com o psicólogo, né? E dependendo do caso, é de extrema importância o acompanhamento psiquiátrico também. É para todos? Não. Todo mundo que vai no psicólogo precisa de um psiquiatra? Não. Todo mundo que vai ao psiquiatra precisa de um psicólogo? Essa chance é maior, né? Por quê? Eu vou dizer que sim, com certeza? Não vou dizer, mas eu vou dizer que é importante, porque senão, como eu falei, vocês vão tratar o sintoma, mas você só vai mascará-lo. A partir do momento que você tira aquela dosezinha do Prozac, todos os seus problemas voltam e talvez ainda piores. Então, a gente precisa buscar um profissional da saúde, da psicologia, da psiquiatria, assim como a gente busca um ortopedista, um cardiologista, um neurologista, né? E às vezes a nossa porta de entrada até às vezes pode ser no neurologista. Né? A neurologista me passou um remédio para eu tomar, é uma fluoxetina, né? Que é o Prozac. E aí, mas eu não quero ir no psiquiatra. Mas o neuro passou para mim, eu estou tomando, estou vendo que eu estou melhor. Mas aí você tira e você vai continuar se sentindo não tão bem como antes. Então, a gente precisa fazer esses espaços de fala mesmo. Poxa, compartilhar, às vezes, com colegas. Né? Eu fui no psicólogo, foi tão legal, gostei, estou falando sobre coisas que eu nunca falei antes, estou vendo uma parada lá de trás que eu nunca tinha visto, nunca tinha aberto os olhos, e eu acho que isso tem uma consequência aqui no presente. Então, a gente buscar a nossa saúde mental, assim como a nossa saúde física, a gente busca. Né? Então, quando você quer ir na academia, por exemplo, você quer uma ajuda profissional na academia, você não vai fazer sozinho, você vai buscar um educador físico. Mas por que é tão mais fácil buscar um educador físico, buscar um cardiologista, buscar um ortopedista e não buscar um psicólogo e um psiquiatra? Porque o olhar do outro é de julgamento. Então, se o Eduardo está procurando psiquiatra, é porque ele está louco, vamos ficar distante. Se ele está procurando um psicólogo, nossa, ele não tem uma esposa em casa, ele não tem uma família, não tem uma mãe, não tem um amigo para conversar. E assim, a gente tem essa cultura da sociedade que a gente tem que estar bem a todo momento, que a gente tem que estar perfeito a todo momento. E a vida não é assim. A vida são altos e baixos. E como a gente vai falar sobre isso, como é que a gente vai abordar isso individualmente, vai ser muito importante para a gente abordar isso no coletivo. Então, se eu não tenho capacidade individual para receber um não, por exemplo, da minha chefia, do meu colega, quando eu estou querendo fazer um projeto, e eu fico totalmente transtornado, como é que eu vou fazer com que eu trabalhe em equipe? Como é que eu vou fazer a minha entrega? Eu não vou conseguir. Então, eu tenho um problema ali que parece de equipe, mas ele é individual. Então, eu preciso buscar essas redes de apoio. Né? É muito importante, às vezes, que colegas ou o próprio lugar onde eu trabalho possa ter isso de uma forma orientada, né? Onde eu posso saber onde procurar, porque, às vezes, sozinho a gente não vai. A gente vai no neurologista, a gente vai no nutricionista porque acha que é só alimentação, e, às vezes, a alimentação ela é a raiz do problema, tem um problema lá atrás. E a gente busca só a outra coisa, porque a gente quer soluções rápidas. Então, eu vou buscar um neurologista que ele vai me passar um remédio, eu vou dormir melhor, e agora eu estou vendo a diferença. Né? Só que no psicólogo a gente sabe que a gente vai esperar mais um pouquinho. São semanas, são meses, dependendo do caso, são alguns anos, a depender de cada quadro. Outra pergunta aqui. Como uma pessoa que não tem plano de saúde pode buscar ajuda no SUS? Essa é muito importante. Legal, eu posso até divulgar para vocês algumas redes, né, do SUS e também de faculdades. Né? A própria UNB, por exemplo, tem atendimento de baixa renda, o CEUB, o IESB, a UDF, todas as faculdades que têm o curso de psicologia têm uma clínica escola também, para atendimento social. Então, as pessoas que não têm um plano de saúde, muitas vezes não pode custear esse tipo de tratamento no particular, e isso é um entrave que a gente observa, né, para a pessoa não buscar ajuda, e às vezes a medicação ela é um efeito mais rápido nesse sentido,
E, então, a gente tem a clínica escola nas faculdades e a gente também tem o próprio SUS. Eu vou mandar para o Eduardo e pedir para ele distribuir para vocês alguns canais dentro do SUS, alguns canais dentro das faculdades que podem aí ajudar vocês a procurar uma ajuda não necessariamente no particular e para aquelas pessoas que não têm plano de saúde. A gente vai fazer o seguinte, o que eu vou combinar? Rovena, assim que você mandar, a gente vai disponibilizar no chat do Teams da palestra, porque ele fica sempre aberto e fica ali registrado para todo mundo. A próxima pergunta é, como trabalhar com uma pessoa que tem TDAH? É complicado dizer assim, como trabalhar com uma pessoa que tem TDAH. Eu não vou virar para você e falar assim, você vai falar dessa forma com ela, você vai reagir dessa forma com ela. Tem que ver qual que é o sintoma que está aparecendo ali para você que está dificultando a sua relação com ela. Então, por exemplo, eu sou um chefe e eu tenho um problema com um empregado meu, porque ele tem TDAH e ele não consegue ficar parado me escutando. Né? Então, eu vou tentar criar uma outra forma de eu passar a mensagem para ele, que não ele presencialmente na minha frente, e ele tendo que olhar nos meus olhos, sendo que ele não consegue ficar parado. Eu vou dar uma outra atividade para ele, eu vou pedir para ele ler um manuscrito, eu vou pedir para ele ler um artigo, onde está ali as necessidades que eu preciso que ele entregue. Então, assim, é complicado dizer para ele como o meu trabalho, não tem uma resposta exata, mas qual é a característica dele que está prejudicando a sua relação com ele, né? Ele está medicado? Ele está em tratamento? Isso também pode ter uma questão importante, né? Porque a pessoa que tem TDAH é um caso, por exemplo, que muitas vezes precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico para medicação. Tá? Outra pergunta aqui se tem outra área específica para falar sobre o tema que não seja a ouvidoria. Então, assim, para essas pessoas, né, que realmente estiverem procurando alguma orientação e tudo, e quiserem conversar, a SUGEP está à disposição. Então, eu me disponibilizo como parte dessa rede de apoio e até outras pessoas da equipe para poder fazer essa conversa inicial, né, e ver no que a gente pode ajudar e encaminhar para os profissionais que realmente entendem do assunto. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Opa. Não é bem uma pergunta, mas talvez uma contribuição. Dentro desse conceito de saúde mental, onde fala do desenvolvimento de habilidades, né, para lidar com as situações de estresse, seria talvez a questão da gratidão. A gente ser grato pelas coisas positivas, das coisas boas que acontecem e procurar enxergar mais esses aspectos positivos nos acontecimentos. Isso muda o nosso foco, né? E isso faz com que a gente enxergue cada vez mais os aspectos positivos pelos quais nós podemos ser gratos. Excelente. Posso falar seu nome? Okay. Glauco. Glauco, excelente. A gente está numa sociedade em que a gente não para. Né? Então, assim, a gente precisa de cada vez mais coisas. Então, eu galguei um cargo, eu quero outro cargo. Eu consegui a escola para o meu filho, eu quero que ele passe com nota 10. Eu comprei um carro, daqui a pouco, ano que vem, já quero trocar de carro de novo. Eu viajei para Paris, que era a viagem dos meus sonhos, mas agora eu quero viajar para a Austrália. Então, assim, a gratidão realmente é um exercício que, às vezes, a gente não para fazer diariamente. Ela é muito importante. A gratidão pode estar no momento de você acordar e poder tomar um café com calma. Né, que às vezes você não consegue porque seu trabalho exige que você saia muito cedo, entregar o filho na escola, e você não para. O exercício da gratidão realmente é um exercício muito importante para a saúde mental e para você ver realmente aquilo que eu gosto no meu dia, aquilo ali que já não está fazendo mais tanto sentido, que eu quero mudar e como é que eu posso mudar. Né? Porque senão nada mais vale a pena. Né? Eu olho o bolo todo é uma coisa só. Então está tudo chato, está tudo ruim, não gosto mais de nada. Né? Legal, Glauco. Obrigada. A gente está aqui se aproximando do final. Se alguém tiver mais, dá espaço para a gente fazer mais uma pergunta. Calma, gente, uma de cada vez. Se não tiver, opa. Não é bem uma pergunta, é mais uma análise. Assim. Às vezes, a gente... 8 ou 80. Às vezes, a gente tem que se perceber bastante para talvez chegar à conclusão que a gente precisa de uma ajuda. Às vezes, a gente consegue isso.
Outro passo eu percebi que eu preciso de ajuda, mas e aí? Eu fico estagnada, porque procurar uma ajuda também, o resultado disso é um trabalho que eu vou ter que, né? Eu vou ter que ouvir verdades, eu vou ter que lidar com os meus problemas, eu comigo mesma. Então, às vezes, a gente tem que olhar para dentro e perceber, sim, eu preciso agora de ajuda, eu mereço essa ajuda. Então, a gente ficar se percebendo, né? É isso. Às vezes ajuda, o outro percebe, aí a questão da empatia, tentar ajudá-lo, mas muitas vezes a gente também, é parte da gente, e a gente tem que ter a ação de procurar, né, ajuda. Então fica só essa lembrança. Assim. Ótimo, Daniela. Às vezes a gente gosta de cuidar muito do outro, muito pouco da gente. Né? Então, às vezes, a gente separa aí 1 hora por semana para a gente falar sobre a gente mesmo, e a gente pode fazer isso, num primeiro momento, eu vou procurar uma atividade física, porque eu estou parada há muitos anos, ou eu vou procurar um nutricionista, porque eu não estou me alimentando bem, e aí eu começo a me cuidar, eu começo a gostar disso. Eu começo a me olhar, eu começo a parar, tomar um banho longo, começo a parar, assistir uma série sozinha, ou com meu marido, ou com meu filho, mas eu estou cuidando de mim. E aquilo ali, há muito tempo, eu não fazia, porque eu só cuidava do outro. Né? Vocês, mulheres, nós, mulheres, a gente tem muito essa característica de cuidar muito do outro e muito pouco da gente. A gente cuida muito dos nossos maridos, nossos esposos, nossas famílias, nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos colegas. Quando a gente para, a gente não está olhando para a gente também. Né? Então, é muito importante que a gente comece, às vezes, com o pouco. Então, vou voltar a fazer algo que eu gostava de fazer lá atrás. Muitas mães falam isso, né? Então, assim, poxa, depois da maternagem eu não me identifico mais, eu não tenho mais uma identidade. O que você gostava de fazer antes, que talvez agora com seu filho um pouquinho maior, ou com uma rede de apoio de cuidado que possa deixar seu filho, você quer fazer de novo, ou quer fazer diferente porque você nunca teve a oportunidade de fazer. E aí você começa a se perceber novamente, você começa a se identificar, poxa, então eu, fulana, além de mãe, eu sou profissional, além de mãe, eu gosto de correr, além de mãe, eu gosto de cozinhar, além de mãe, eu gosto de fazer um curso X, eu gosto de fazer algo por mim. E aí, esse autoconhecimento, ele pode te levar também a ajuda de um profissional da psicologia, por exemplo, para você fazer mais vezes isso, né? E buscar um psicólogo, às vezes eu falo que é um ato de coragem mesmo. Como a Daniela falou, não vai ser só coisa legal, não vai. Você vai olhar a sua ferida, você vai trabalhar a sua ferida, você vai olhar para um outro eu que às vezes você não queria enxergar, e aí a gente fala sobre os mecanismos de defesa, né? E aí você vai trabalhar isso. E cada dia é um dia, cada semana é uma construção. Por isso também, ao entrar em terapia, você não precisa trabalhar a sua paciência no sentido de que você não vai ter uma resposta no dia seguinte. Você não vai ter uma resposta, talvez, no mês seguinte. Mas a sua cabeça ela vai começar a se abrir para outras coisas que você não via antes. E, às vezes, a gente precisa de um terceiro mesmo falando com a gente, olhando para o nosso problema, para que a gente enxergue algo que a gente nunca enxergou antes. Tá bom? Obrigada, Daniela. Então, aqui a última da última aqui do chat. Como dizer para uma pessoa ansiosa que vai dar tudo certo ou pedir para ela desacelerar? Essa eu só achei interessante porque o momento tá não pedindo. Diga que vai dar tudo certo, porque você não tem essa certeza. Então, não diga. Não seja simpático, seja empático. Escute ela. Dê o espaço para ela falar. Procure como você pode ajudar. Porque para a gente ajudar o outro, para a gente ajudar, por exemplo, grupos de minorias, a gente precisa fazer com que essas pessoas participem desse cuidado. Porque eu, por exemplo, como é que eu vou falar sobre uma ajuda psicológica para pessoas com deficiência, sendo que eu não tenho deficiência? Eu posso ler uma lei, eu posso ler um artigo, eu posso ler um escritor, mas eu preciso chamar essa pessoa para perguntar: como é que você está? Como é que um ambiente de trabalho seria melhor para você que tem esse tipo de deficiência? Como é que para você trabalhar seria melhor para você que é essa minoria por conta disso? Então, a mesma coisa para uma pessoa que é ansiosa. Como é que o ambiente de trabalho pode ajudar você a ser menos ansioso? Como é que a gente pode fazer esse espaço melhor? E trabalhar a empatia. Você não sabe se vai passar. Você não sabe a causa daquilo ali. Então, você pode ajudar de uma outra forma. Não exatamente falando palavras simpáticas. Rovena, se quiser deixar uma última mensagem para a gente fazer o encerramento. Faça terapia. Essa é a minha mensagem.
Eu agradeço imensamente, gente, o convite da Infra. Foi um prazer abrir esse espaço de diálogo com vocês, justamente sobre esse tema de saúde mental. Eu espero realmente que isso aqui seja só um pontapé inicial, que vocês possam levar isso para a sua vida pessoal, que vocês possam levar isso para a sua equipe de trabalho, que vocês possam levar isso para vários momentos da sua vida, que façam terapia e enxerguem vocês, só não enxerguem, não deixem só para enxergar o outro, mas olhem vocês também, olhem com mais cuidado hoje quando vocês forem deitar, fazer um exercício da gratidão, fazer um exercício de, poxa, eu vou cuidar mais de mim, o que eu preciso, como é que eu posso mudar a minha rotina, se é que eu estou precisando mudar a minha rotina. E procure ajuda de um profissional quando necessário. Nunca deixem de procurar, sabe? Como eu falei, quando a gente está com um problema no coração, a gente busca um cardiologista. Quando a gente quer se alimentar melhor, a gente busca um nutricionista. E quando a gente não está se sentindo bem com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa saúde mental, a gente procura um psicólogo. Não é nenhum outro tipo de profissional, ok? É da área da psicologia. Obrigada, gente. Gente, gostaria de pedir uma salva de palmas para a Rovena. E aqui, para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos os profissionais que ajudaram esse evento a acontecer, o pessoal que moderou, que ajudou aqui na organização, a comunicação social, que foi fundamental, a ouvidoria que está aqui presente, todo mundo que está aqui filmando, está aqui com os computadores organizando o som, que serviu lá o coffee break, todo mundo que participou para isso acontecer. Foram muitos profissionais dedicados que trabalharam assim, desde a semana passada para que isso aqui ocorresse. E eu agradeço a todas essas pessoas pelo esforço, pelo carinho, e agradeço a todos vocês pela companhia, pelo interesse. É assim que a gente constrói uma empresa melhor. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada, gente. Tiro, porrada e bomba. Camburão da 5.